falar sobre esse tema exatamente em função do fato de haver recentemente lançado a segunda edição deste livro, não é? A Cultura Ocultada, né? Um livro que eu publiquei a primeira edição em 1999, saiu no final de 99 e fiz um lançamento no início do ano 2000, esgotou rapidamente e durante anos as pessoas, os amigos insistiram para que houvesse uma segunda edição e eu resisti. Só recentemente, dobrado por algumas evidências, eu concordei que fosse feita uma segunda edição. O que me levou a produzir esse livro, né? Bom, primeiro, esse livro foi resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e também de um período que eu estagiei como pesquisador na Universidade de Frankfurt, na República Federal da Alemanha. E quando eu estava escolhendo o tema sobre o qual eu escreveria, eu troquei muitas ideias com um amigo que foi o jornalista Luiz Antônio Barreto. Infelizmente já nos deixou, né, já faleceu, mas foi um grande amigo, um grande parceiro das atividades intelectuais e na definição desse tema particularmente. Eu queria tomar esse assunto para escrever, né? Mas eu ficava incomodado quando eu tratava do assunto com a presença de um sergipano que é muito homenageado, mas que normalmente é pouco estudado, que é o filósofo Tobias Barreto. Né? Tobias Barreto me chamou a atenção desde o princípio e Luiz Antônio foi um grande estudioso de Tobias Barreto e me estimulou muito para me aprofundar no tema e para construir esse trabalho. Né? Na verdade, eu queria saber, pelo menos, dar resposta a dois problemas. O primeiro é por que é que Tobias Barreto, sendo sergipano e tendo estudado na Faculdade de Direito do Recife, onde depois veio a ser professor, abraçou a cultura alemã para discutir o direito brasileiro, para discutir a política brasileira, a organização da sociedade brasileira, e não os teóricos das ciências humanas e da cultura francesa, como era a tradição se fazer no Brasil do século XIX. Então, essa era a minha primeira questão. Inclusive, essa opção que ele fez pelos alemães, várias vezes foi usada para ridicularizar o seu pensamento. Há um grupo de filósofos que, para debochar do pensamento de Tobias Barreto, denominou a escola do Recife de escola teuto-sergipana. Na verdade, foi uma forma debochada de se referir ao pensamento e à incorporação das ideias alemãs por Tobias Barreto. Não é? E isso me incomodava e eu queria saber por que ele, estando aqui no Nordeste do Brasil, ele recebe essa influência do pensamento alemão, até porque, como todos os brasileiros normalmente imaginam, e eu também imaginava, a influência alemã no Brasil ocorre nos estados da região sul, teria ocorrido nas províncias do sul e não aqui nas chamadas províncias do norte, posto que o termo Nordeste é um termo que só vai ser de uso amplo a partir da segunda metade do século XX. Né? Essa influência, né, do pensamento de Tobias Barreto, muito clara, na província de Pernambuco, no século XIX, foi lá que se desenvolveu o movimento que ficou conhecido na filosofia como Escola do Recife, e que se acentuou as bases de uma forma de pensar da filosofia alemã, trazida para o Brasil por Tobias Barreto, e que também ficou conhecida como culturalismo brasileiro. Né? Aqui no chamado norte do Brasil, à época, ou seja, tudo que era da Bahia para cima era o norte do Brasil.
Há um outro lugar onde também esse movimento foi forte. Estou me referindo à Bahia, onde nasceu um movimento chamado Escola Tropicalista Baiana, na Escola Baiana de Medicina. Os médicos baianos resolveram estudar as doenças tropicais brasileiras, né, e foram buscar fundamentos para isso nas reflexões filosóficas que chegavam da Alemanha. E a Escola Tropicalista Baiana andou de braços dados com a filosofia alemã para pesquisar as doenças tropicais. Não é? E, além disso, há um outro movimento que foi forte no estado do Ceará, que ficou conhecido como Padaria de Ideias, também assentado nas bases da influência da filosofia alemã. E a pergunta era, e por que então, se a colonização alemã ocorre no sul do país, por que essas ideias alemãs aqui no norte do Brasil? Né? Como é que esse pensamento chegou até a Faculdade de Direito do Recife? Né? Como é que ele ganhou força? Por que é que Tobias Barreto se transformou numa grande expressão desse movimento? Né? Então, foi esse meu ponto de partida para a produção desse livro, A Cultura Ocultada. Fui reler vários documentos do século XIX, fui reler registros do funcionamento da Faculdade de Direito do Recife, fui pesquisar em Olinda e em Recife, nos arquivos que lá existem, fui pesquisar em arquivos da Bahia, também no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, e também nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores, tanto no Arquivo Nacional como no próprio Ministério das Relações Exteriores em Brasília, para entender o movimento migratório das pessoas que chegaram ao Brasil a partir do século XIX, principalmente os alemães. Comecei a descobrir algumas coisas que me surpreenderam. Uma delas é a força do debate da questão religiosa no Recife do século XIX, né, quando houve a prisão do bispo Dom Vital e depois a prisão do bispo de Belém do Pará, do Antônio Macedo Costa. Não vou verticalizar e aprofundar o assunto aqui agora, porque senão a gente perde o foco daquilo que está tratando. E também a biblioteca que pertenceu a Tobias Barreto, né? E a biblioteca foi adquirida pela Faculdade de Direito do Recife, né? E percebi que Tobias Barreto foi um leitor de muitos filósofos alemães e me surpreende, inclusive, um volume do clássico livro de Economia e Filosofia de Karl Marx, Das Kapital, né? O Capital, que Tobias tem uma edição em alemão. Além disso, descobri um Tobias Barreto, não é, que era defensor de teses evolucionistas, certo? Era um entusiasta do evolucionismo inglês e do evolucionismo alemão, né? E dialogando e fazendo críticas ao Concílio Vaticano I de 1870, principalmente naquilo que o Concílio afirma, o dogma reafirma, né? Isso foi importante no primeiro Concílio do Vaticano, em 1870, esse tema. E o Concílio reafirmou o dogma da infalibilidade papal, o que foi duramente criticado por Tobias Barreto. Tobias Barreto nunca ingressou na maçonaria, mas manteve um diálogo aceso com a maçonaria pernambucana, né? Acompanhou com os maçons de Pernambuco a difusão do pensamento liberal no Brasil do século XIX e atraiu admiradores e desafetos por causa dessas suas ideias, né, tão variadas. O fato é que Tobias Barreto divulgou, a partir da sua cátedra na Faculdade de Direito do Recife, o pensamento de teóricos do século XIX, oitocentistas importantes, como o grande evolucionista Charles Darwin, os filósofos alemães Ernest Haeckel, né, o filósofo jurista Rudolf von Hering, né, Hermann Post e Eduard von Hartmann.
Tobias Barreto, essas ideias fizeram com que a Igreja Católica oitocentista o visse como adversário. E num dos seus livros, do Questão Religiosa, né, ele tem um livro chamado A Questão Religiosa, ele explica a sua posição, e vou abrir aspas para ele falar. Diz ele: não sou judeu para crer no Messias, nem tenho a ingenuidade dos primeiros cristãos para acreditar na parousia. Sou filósofo e confio nas leis da história, que regulam os destinos dos povos, e essas hão de cumprir-se também entre nós. Né? Fecho aspas. É assim que ele se expressava nessa questão polêmica. Além de Tobias Barreto, há um outro filósofo desse período, que foi formado também pela Escola do Recife, e que foi aluno de Tobias e seu principal seguidor, e também sergipano, que é outra figura igualmente polêmica. Estou me referindo a Silvio Romero. Posso afirmar que Tobias e Silvio formaram o núcleo da chamada Escola do Recife, né, e batizaram aquele movimento, né, um movimento articulador de um livre debate de ideias no Brasil, um debate amplo, e que abriu o pensamento brasileiro para correntes filosóficas que tinham pouca penetração no país, já que o pensamento brasileiro era dominado pelo francesismo. Né? Isso é fato. A liderança de Tobias reuniu em Recife, né, em torno da Escola do Recife, intelectuais importantíssimos e que são reconhecidos no país inteiro. Estou me referindo a gente que seguiu Tobias Barreto: Arthur Orlando, Clóvis Bevilacqua, Fausto Cardoso, Castro Alves, Celso de Magalhães, Vitoriano Palhares, Araripe Júnior, Capistrano de Abreu, Franklin Távora, Carneiro Vilela, Inglês de Souza, Domingos Olímpio, Luiz Guimarães, Plínio de Lima, Santa Helena Magno e Souza Pinto. Né? Ou seja, ele reuniu o que havia de mais importante da intelectualidade brasileira nos anos 800 em torno das suas ideias, né? Em torno do seu pensamento filosófico. E assim afirmou a presença do pensamento alemão no Brasil durante a segunda metade do século XIX. Mas há um fato. Houve, depois da morte de Tobias Barreto e durante a primeira metade do século XX, um movimento muito forte de silenciamento dessas ideias. Por isso que eu denomino o trabalho de A Cultura Ocultada, por causa deste silêncio que, no meu entendimento, não foi casual, foi um silêncio produzido, foi um silêncio fabricado em função de diferentes razões. Não é? Primeiro, que esse pensamento de Tobias Barreto era um pensamento que fazia oposição ao império, que era a forma de governo dominante no Brasil. Tobias Barreto era crítico da monarquia, Tobias Barreto era crítico do imperador Pedro II. Não é? Segundo, a compreensão da presença alemã no Brasil durante o século XIX, quando a gente consegue se desvencilhar desse conjunto de posições pré-concebidas, ela nos abre a compreensão de uma série de coisas importantes que aconteceram no século XIX e também no século XX. Não é? Nós nos acostumamos a aprender na história do Brasil que a colonização alemã no Brasil se deu no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina, principalmente, e um pouco em São Paulo. Né? Isso é o que a gente aprendeu. Mas é necessário admitir outras possibilidades. É evidente a força da imigração alemã naquela região. É evidente o esforço que foi feito no século XIX, no final, para apagar essas ideias do pensamento Tobias. É evidente o esforço que foi feito pelo Brasil no final da Segunda Guerra para apagar a presença alemã, não apenas aqui no norte do Brasil, mas para apagar a presença alemã em todo o país, e por razões óbvias que todos nós compreendemos e que é natural, e isso não ocorreu só no Brasil, ocorreu em vários países do mundo. Ninguém queria se confundir com o nazismo, né? E
Quando a gente estuda a cultura alemã, a gente percebe que também não dá para acusar toda a cultura alemã de nazista. Seria reduzir muito o pensamento histórico de um país, né, de uma sociedade durante séculos. É evidente que a força da imigração alemã no Sul, não é, deixou uma herança forte por lá. Todavia, esta presença existe também em outras regiões do Brasil. E não há como deixar de levar em consideração de que o Brasil, que até o século XIX buscou se espelhar no pensamento francês, também se entusiasmou muito com o pensamento de duas outras culturas. A cultura inglesa, o pensamento inglês, os filósofos ingleses, os intelectuais ingleses foram fortemente buscados, e a cultura alemã. Não é? O polo de ideias germânicas, de filosofia alemã, que se desenvolveu com mais força inicialmente, foi o da Faculdade de Direito do Recife. E, ao se desenvolver por lá, fez com que os intelectuais da chamada Escola do Recife questionassem uma outra coisa importante, que é o romantismo no Brasil, o movimento romântico. Todos nós crescemos, estudamos, aprendemos em filosofia, em literatura, que o romantismo é um movimento regressista, é um movimento saudoso do passado, é um movimento que nos manda de volta ao passado. Isso é verdadeiro na França, na história da cultura francesa, mas não é verdadeiro em outras culturas. E no Brasil, o romantismo cumpriu um papel de avanço social extraordinariamente grande. Cada vez mais a gente se deslumbra e descobre a força das ideias românticas no pensamento do maior escritor da história da literatura brasileira, e não tenho dúvida, se esse homem tivesse escrito em língua inglesa, seria um dos nomes maiores da literatura universal. Estou me referindo a Machado de Assis. É que ele escreveu originalmente em língua portuguesa, e nós sabemos a força da literatura em língua portuguesa no cenário mundial, né? Não tem nunca força, a quantidade de leitores em língua inglesa é infinitamente superior. Né? O fato é que no Brasil o romantismo foi usado pelos intelectuais da Escola do Recife para denunciar as contradições da monarquia e para propor uma modernização da sociedade, para denunciar o escravismo, por exemplo, e gerou uma série de coisas que vieram depois. Né? A poesia romântica encontrou em Castro Alves, né, o nome mais importante dos poetas que produziram no Brasil no século XIX sob a Escola do Recife. E o condoreirismo, ele tem as bases assentadas no romantismo. E acho muito difícil que alguém tenha coragem de dizer que a poesia de Castro Alves é regressista e conservadora. Muito pelo contrário. A poesia de Castro Alves é uma poesia de libertação, não é? E está embasada nos influxos do romantismo alemão, a poesia de Castro Alves. Isso foi anotado pelo maior crítico literário brasileiro de todos os tempos, que, na minha opinião, foi Antônio Cândido. Antônio Cândido mostrou o milagre literário operado por Castro Alves, né, que soube transfigurar, e aí vou abrir aspas para o próprio Antônio Cândido, soube transfigurar o negro degradado e humilhado, cobrindo-o com o manto redentor da poesia, transformando-o em um herói plenamente humano. Fecha aspas. Né? Ou seja, é forte isto. Né? Tobias abriu o Brasil às ideias alemãs, né? Estudou o romantismo por esse caminho e foi certamente um dos primeiros leitores de Marx no Brasil. Né? Daí eu considerar que no pensamento de Tobias Barreto há elementos libertários. Né? Tobias apresenta, e não é à toa que ele arrumou uma encrenca desgraçada com os parentes, com os cunhados, porque, junto com os cunhados, herdou uma quantidade de escravos. Ele casou com uma mulher rica em Pernambuco. Herdou uma quantidade de escravos e a primeira coisa que ele fez foi alforriar os escravos. E isso fez com que os cunhados virassem contra ele em pé de guerra, inclusive tentassem levá-lo à morte, tentassem matá-lo.
não é? Em Tobias, a poesia apresenta vários motivos populares brasileiros. Tobias Barreto é quem chama a atenção para a força do folclore brasileiro, dos tipos populares, dos costumes. Ele tem um poema, Os Tabaréus, que é um ótimo exemplo disso, né? Eu não vou recitar aqui porque é muito longo. E, por influência dele, Silvio Romero escreve a história da literatura brasileira, e na história da literatura brasileira, Silvio Romero vai valorizar a poesia popular, os cantos populares, as manifestações do folclore brasileiro, né? Então, eles têm uma manifestação adversa, né, em face da cultura portuguesa, né, da cultura francesa, e fazem este movimento todo no século XIX. Agora, não bastasse a gente saber destas coisas, é importante chamar a atenção para o fato de que o século XIX no Brasil foi marcado também pela presença de muitas expedições alemãs. As expedições elas tinham caráter formalmente científico, mas eram também estratégicas. Eram campanhas militares para conhecer as riquezas, para conhecer o território, para se posicionar, né, e ter um domínio, uma consciência geográfica militar. E foram muitas as expedições alemãs que andaram por aqui no século XIX e também, claro, contribuíram muito para com o desenvolvimento da ciência, com toda certeza. Não é? E, ao analisar isto, né, a gente vai se deparar com uma série de coisas. Né? Há um pesquisador, Fernando Lázaro de Barros Basto, ele é autor da Síntese da História da Imigração no Brasil. Ao falar sobre a imigração alemã, ele nos revela que entre 1836 e 1948 entraram no Brasil mais de 260 mil alemães como imigrantes. Somente os portugueses, os italianos e os espanhóis mandaram mais estrangeiros povoar o Brasil. Os portugueses mandaram 1.766.000, os italianos 1.620.000 e os espanhóis 719.000. Depois, em quarto lugar, os alemães, com mais de 260.000. A imigração no Brasil está posta, né, desde 1729, por um ato do Conselho Ultramarino, que determinou que fosse feita a imigração de mão de obra estrangeira e coloca quais são as etnias que eles preferiam que viessem para o Brasil. Né? Eles listam como etnias preferenciais os germânicos, ou seja, os povos que viriam a formar aquilo que no século XIX veio a ser a Alemanha. E, em segundo lugar, os moradores da Península Itálica. Né? Primeiro os germânicos, depois os da Península Itálica. E proibiam expressamente a imigração de espanhóis, holandeses, franceses e ingleses. Isto é a política estratégica de imigração de Portugal no início do século XVIII. Não é? A política, a imigração alemã no Brasil começou a colonização alemã em 1818. E vocês sabem qual foi a primeira colônia alemã a se instalar no Brasil? A colônia Leopoldina, que se instalou em Mucuri, no sul da Bahia. Ou seja, a colonização alemã no Brasil não começou pelo sul do Brasil, começou pela Bahia. A primeira colônia se instala na Bahia em 1818. Não é? Com essa colônia, foram assentados no sul da Bahia 133 famílias alemãs. Né? Em 1822, 4 anos depois, uma outra colônia alemã no sul da Bahia, a colônia Leopoldina, instalada no Vale do Rio Peruíbe. A colônia Frankenthal, ela trouxe colonos da região da Francônia, no mesmo ano. Fundada por um alemão chamado Peter Weil. Né? Eram 161 famílias que se estabeleceram na margem esquerda do conhecido Rio Cachoeira, próximo a Ilhéus. Né?
Por isso, é comum demais a gente encontrar no sul da Bahia famílias que têm sobrenome Lawrence, Schaum, Berbert, Hollenweger e Weil. E tantos outros sobrenomes alemães que a gente tem por aí. E não vou falar daqui dos de Sergipe, porque esses chegaram no século XIX, na segunda metade. Né? Não vou falar do consulado alemão que se instalou e se estabeleceu em Maruim, por exemplo. Não vou falar dos que chegaram no fim do século XIX, como os Hagenbeck, aqui em Laranjeiras, né? E outras tantas famílias que chegaram, inclusive, outros no século XX. Né? Os Loisa, por exemplo, que estão aqui até hoje, né? Como tantos outros estão, como os Hagenbeck estão. Há vários estudos produzidos no Brasil sobre a colonização alemã e reduzem essa colonização a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas se essas pessoas que fazem esses estudos forem aos arquivos do Ministério das Relações Exteriores, vão encontrar outros registros que apontam na direção do norte do Brasil. É claro que a presença alemã foi apagada da história do Brasil, né, em função de tudo que aconteceu depois do Tratado de Versalhes, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial, da posição que o presidente Getúlio Vargas tomou, que confiscou propriedades. Aqui em Sergipe, inclusive, tem famílias conhecidas que tiveram um prejuízo extraordinário e que foram perseguidos, etc. Né? Isso pode ser objeto de outras conversas depois. Né? Eu quero chamar a atenção para essa força. E quero dizer que não faz sentido, portanto, dizer que o germanismo de Tobias Barreto é uma coisa da escola teuto-sergipana, como disse o professor João Cruz Costa, grande filósofo brasileiro, como repetiu recentemente, agora no final do século XX, o professor Paulo Arantes, nos anos 90, um outro importante filósofo paulistano. O que eu quero dizer a presença alemã no Brasil era tão forte que se instalou em Pernambuco, no século XIX, a colônia Santa Amélia, implantada em 1829. E em 1839 foi implantada uma outra colônia, a Companhia dos Operários, né, 10 anos depois da colônia Santa Amélia. Nessa primeira colônia, 103 famílias alemãs chegaram a Pernambuco. Né? A presença alemã em Pernambuco era tão forte, que no século XIX, na metade do século XIX, entre os anos de 1850 e 1860, se inaugurou uma linha de navio a vapor que ligava o porto de Recife ao porto de Hamburgo, na Alemanha. O fato Tobias Barreto viu na Alemanha a possibilidade de identificar e de fazer um contraponto à influência francesa na cultura brasileira, e é disso que eu trato neste livro, A Cultura Ocultada, cuja segunda edição acaba de entrar em circulação. Quero agradecer a oportunidade que vocês me deram e dizer que é sempre bom trocar ideias a respeito deste e de outros assuntos. Muito obrigado a todos.